Olá, tudo bem? A convidada de hoje só tem 50 anos, quase 50 anos, dedicados à educação. Ângela Maria Volpi, atualmente, é a presidente da Academia Sertanesina de Letras. Ela vem contar um pouco da sua trajetória na educação, no mundo das letras e também vem dividir com a gente um pouco da história da cidade. Ângela já chegou a administrar uma escola na região de Sertãozinho, onde nos anos 90 tinha quase 2.000 alunos. Ela vem contar dessa fase e de muito mais. Ô Ângela, primeiro obrigado pela presença. Eu já quero começar falando sobre livros. A gente vai falar muito sobre livros, educação, história e volta na educação e volta nos livros. E eu quero começar, porque é tão difícil a gente conscientizar as pessoas, Ângela, para ler mais? Bem, Orlando, eu acho que a leitura, ela tem que ser estimulada primeiramente pela família e também, posteriormente, pela escola. Se você tem professores que te sugerem leituras, explicam a importância, incentivam para que você se aventure naquelas histórias que os livros contêm, já é um bom passo para que a pessoa vire um leitor. Agora, o estímulo da família também é muito essencial. Tem criança que, por exemplo, vai à escola, ela é estimulada ali pelos professores. Mas muitas vezes em casa os pais, por falta de conhecimento, por falta até de terem livros em casa, né, problemas até financeiros, ela pode não se sentir assim com interesse, né, não ter tanto interesse. Mas ao contrário, por outro lado, também existem crianças que têm um nível financeiro, vamos dizer, simples, né, social nível menor, mais baixo, mas que gosta muito de ler. Então, eles procuram na escola a biblioteca, né? Onde ali eles se dedicam, e leem bastante, levam, pedem livros para levar para casa. Isso a gente vê muito na escola, né? Pública. E nas particulares, é claro que, creio que também, né? Mas esse incentivo inicial, quando eles são pequenos, eu acho que é essencial. A senhora foi muito estimulada, Ângela, na infância pelos seus pais? Fui porque minha mãe foi professora, né? E a minha mãe e meu pai compravam muitas coleções de livros, muito. Minha mãe adorava ler. A mamãe teve 8 filhos e ela tinha, toda noite, ela lia trechos de livros. Agora, vamos fazer uma pausa, porque não é qualquer mãe, é Dona Ernesta Siqueira e Volpi, né? Uma figura super conhecida da cidade, né? Exatamente. A mamãe, além de ser professora, ela sempre gostou muito de falar, né? De escrever. E ela lia muito mesmo. Nós tínhamos uma estante enorme de livros. Tínhamos todas aquelas enciclopédias da época em que nós éramos dos filhos pequenos. Então, todas aquelas enciclopédias da Lelo, tudo que você pode imaginar. Tesouro da Juventude, né? E ela tinha as coleções, por exemplo, completas do Malbataan, certo? Do Machado de Assis, dos contos russos, dos contos americanos, sabe? Eram lindos, livros maravilhosos. Então, isso aí, só de ter em casa e na escola também, e a gente presenciar a mamãe lendo muito, também os filhos também adquiriram esse costume, né? Esse hábito. E eu acho que isso aí é muito importante. E eu conheço até pessoas que a mãe não era professora, nem nada, mas também adquiriram essa maneira de aproveitar o que os livros podem oferecer. A gente falou da sua mãe, Dona Ernesta. Ela foi uma das primeiras vereadoras da cidade, Ângela? A mamãe foi a primeira vereadora eleita da cidade. A primeira vereadora eleita. Isso foi anos? Ela foi eleita em 1976. Ou seja, você tem uma trajetória aí da tua mãe, um pezinho também, de uma certa maneira, na política, no contexto histórico da cidade, né, Ângela? Teu irmão foi jornalista,
Mirinho Volpi, Revista. teve o jornal Momento. Queria que você Durante contasse um muitos pouquinho, assim, lá atrás da sua família e as contribuições dela para a cidade. Orlando, a minha família, o vovô, pai da minha mãe, Fioravante Siqueri, nascido em Sertãozinho, né? Teve 5 filhos, um faleceu. Desses 4 filhos que o vovô Fiore teve, a mamãe era mais velha e ela foi professora, se dedicou muito também às obras da igreja. Ela foi a fundadora da obra do berço do Menino Jesus, que ajudava as mulheres carentes que iam dar à luz, né? E ela foi a primeira vereadora eleita em Sertãozinho, né? A primeira mulher, né, eleita em Sertãozinho. Então, o meu tio Egisto, irmão dela, foi prefeito 2 vezes em Sertãozinho. Tio Egisto Siqueri, que dá nome à rua aqui da Avenida da Câmara. Exatamente, a Avenida da Câmara. Ele foi prefeito 2 vezes em Sertãozinho. O meu tio Arlindo Siqueri também foi vereador, tá? O meu tio Otávio Verri, que era casado com a minha tia Mercedes, também foi vereador. Que dá o nome à Avenida Vicinal, a rotatória do Sino lá, que né? vai para Ribeirão, ali Exato. no Sinal do Sino. O meu tio também, casado com a irmã da minha mãe, que é a tia Mercedes Siqueri. Então, a família sempre foi dedicada às coisas da sociedade, da cidade, da comunidade, sabe? Cada um de uma maneira. Mas sempre ligados. A mamãe, por exemplo, sempre foi uma mulher muito conhecida pela generosidade, né? E meu pai também. Meu pai também foi um homem muito, muito amado em Sertãozinho. Tanto que quando ele faleceu, eles não permitiram que, naquela época faz tempo, mas já costumavam pôr o caixão para ser levado ao cemitério, porque a gente morava aqui no centro da cidade, mas o povo não deixou. Eles quiseram carregar até o cemitério, né, o caixão dele, porque ele era um homem muito querido, ele era um homem muito generoso. Ele tinha a máquina de beneficiar arroz e café e ele doava muito, dava muitas coisas para as pessoas. Então formavam filas de pessoas necessitadas que iam lá sempre e ele atendia todos, e sempre com muito carinho, né? Então o papai também foi uma pessoa muito, muito conhecida em Sertãozinho, né? Faz muitos anos que ele faleceu, mais de 50 anos. Mas para quem conheceu meu pai, quando as pessoas falam o nome dele, você só vê um brilho no olhar de dizer. Eu até tenho algumas amigos que sempre falam, não conheci ninguém assim melhor que o seu pai. Então, são exemplos que a gente tem e que a gente procura seguir, né? De alguma maneira, né? Sim. Ô, Ângela, a gente sempre debate aqui sobre a questão das preferências, das escolhas profissionais dos entrevistados, né? Pois é. Então, a gente teve aqui recentemente a Edna, presidente, ela falou isso, inclusive, essa semana, que diante das dificuldades dela, ela optou por ser assistente social, porque ela via ali as dificuldades que a família enfrentava. No seu caso, eu imagino que ter esse olhar para as pessoas e, de uma certa maneira, você poder ajudar através da educação, foi um fator decisivo para a sua escolha em ser profissional de educação ou não? Foi outras variáveis que influenciaram? Na verdade, naquela época do colegial, existia o normal, o científico e o clássico. Era assim que era dividido. Eu optei pelo clássico, porque era mais humanas. Eu nunca fui muito ligada à matemática. Então, assim, não que eu não gostasse. Eu gostava, mas não era muito ligada às exatas. Então, eu procurei a área de humanas, que era o curso clássico. Sertãozinho não existia. Então, eu fui para Ribeirão, né? Com 15 anos, 16 anos, eu fui fazer o colegial em Ribeirão Preto, né? no Otoniel Mota. E lá eu fiz o curso clássico. Com esse estudo, mais de línguas, de letras, de história, eu já tinha que escolher uma carreira mais ou menos nessa área, né? Lógico. Só que quando eu acabei e fui para São Paulo, fazer cursinho de 2 meses para poder entrar na faculdade, eu prestei
português e inglês, que foi o curso que eu entrei e fiz, mas no mesmo ano eu prestei jornalismo, que estava abrindo a primeira escola de jornalismo da USP, naquele ano. Uau, eu não sabia dessa informação. Naquele ano, o ECA, né? Eles chamam Sim. ECA. E foi o primeiro vestibular que teve. É Escola de Comunicação e Artes. Escola de Comunicação e Artes de São Paulo, da USP. Certo. Certo? Que já ficava no campus da USP. E eu prestei, mas eu não havia me preparado para isso. Eu prestei, até fiquei lá em lugar um pouco para trás, mas não consegui a vaga no jornalismo. Porque eram duas coisas que eu pretendia. Uau. Certo? Eu mais ainda jornalismo do que propriamente ser professora. Mas eu não entrei, e nessa época, por exemplo, hoje, se as pessoas não entram no primeiro mês, tenta 2 vezes, tenta 3 vezes, mas naquele período, a gente era assim, prestava, passava e ia seguindo, tá? No fim, eu decidi ficar mesmo na área de português e inglês, né, línguas, me formei. Antes de me formar, já quando eu estava no 3º ano da faculdade em São Paulo, né, eu entrei lá, na PUC. Quando eu estava no 3º ano, eu já arranjei um emprego para começar a dar aula. Aula de inglês. Depois, no 4º ano, também dei aula de inglês. E terminando a faculdade em São Paulo, eu vim aqui para Sertãozinho, voltei para cá. E naquele ano, né, eu terminei a faculdade em 1970, em 71, começou a funcionar em Ribeirão Preto, onde é o ginásio industrial, José Martiniano da Silva. Naquele ano de 71, eles começaram a fazer um colegial com áreas técnicas deles lá, que eles tinham, e eles precisavam de um professor de português. E me avisaram tudo, eu fui lá e fiz a minha inscrição, né, que eles iam ver quem eles iam chamar. E qual não foi minha surpresa, né? Porque não tinha ninguém formado. Uau! Ninguém habilitado em português que tivesse sido inscrito, mais ou menos da minha geração. E por que isso? Porque tinha aberto a escola de letras da Barão de Mauá, mas não tinha formado ninguém. Só formou no fim de 71. Então, até algumas pessoas que estudavam lá, que estavam no 4º ano, se inscreveram para dar aula. Se eu, por exemplo, não tivesse pego, eles iam atribuir para uma pessoa que estava no 4º ano de letras da Mauá. Entendi. Mas como eu vim formada de São Paulo, né? Então, lógico, eu fiquei na frente, claro, né? Aí eu comecei a dar aula em Ribeirão Preto, lá no ginásio industrial, ginásio modelo, maravilhoso na época, né? E hoje também deve ser, mas eu não estou em contato, né? E também numa escola da Vila Virgínia, né? A Escola Estadual Dr. Meira Júnior, ali na Vila Virgínia. Então, eu dava aula de dia, dava aula à noite. Aquela época a gente dava 44 aulas semanais, o que significava assim, um trabalho bem árduo, né? Não havia horário de trabalho pedagógico, tudo era feito em casa, né? Todas as correções, toda a preparação de prova, todas as coisas, tudo era feito em casa. Hoje, de uns anos para cá, as coisas estão um pouco melhores para os professores, no sentido em que existem horários em que eles podem fazer serviço em casa e são remunerados, né? Ô, Ângela, deixa eu fazer uma pequena intervenção, porque eu fico sempre curioso quando as pessoas falam, nos anos tantos eram assim, tal. Você falou dos anos 70, você falou de Ribeirão. Descreve para a gente como que era mais ou menos a cidade de Sertãozinho em Ribeirão. Como a senhora ia dar essas aulas? Tinha ônibus, a senhora tinha que ter o carro próprio, a cidade lá, como que funcionava? Era menos violenta, eu imagino? Enfim, qual que era o cenário? Descreve assim para a gente transitar, assim, ainda que mentalmente para esses anos. Sim, Sertãozinho era muito tranquilo, né? Eu não sei exatamente, mas eu creio que não tinha mais de 40 mil habitantes, sei lá, 50 mil habitantes. Eu acho que nem sei se tinha isso, né? 50 mil habitantes, nos anos 70, Sertãozinho, eu não sei os dados corretos. Mas era uma cidade pequena, muito tranquila, Sertãozinho, muito tranquila.
né? A gente frequentava muito o clube literário, a associação beneficente, né? As escolas não existiam quase escola. Era o Anacleto Cruz, saía do Anacleto Cruz e ia para o ginásio estadual de Sertãozinho, como eu fui fazer, depois que se tornou Escola Estadual Winston Churchill, né? Que até o nome quem deu foi o José André Roberto Maser, ele que deu o nome ao colégio. Mas passou por vários nomes, né, conforme os anos, mas era Ginásio Estadual de Sertãozinho quando eu fui para lá. Só existia o Anacleto Cruz, a escola Anacleto Cruz, em que as pessoas faziam até a 4ª série. Eu, no meu ano, que eu terminei a 4ª série, fui obrigado a fazer um 5º ano na própria escola Anacleto Cruz. Acho que eu fui a minha única turma que teve que fazer um 5º ano obrigatório. Obrigatório, tá? Não podia, antes era assim, na 4ª série você passava para a 1ª série do ginásio. Era assim que funcionava. E no ano que eu fiz, que eu terminei a 4ª série, veio uma lei que todos os alunos de 4ª série eram obrigados a cumprir, a fazer mais um ano, o 5º ano, certo? Até eu fui aluna da dona Marina Dulce Pieroni Barbieri, excelente professora de Sertãozinho, fui aluna dela no 5º ano, né? E na nossa formatura, ela falou, Ângela, é você que vai fazer o discurso. Eu quase morri, né? A oradora da turma. Oradora da turma. E eu quase morri, era muito nova, tinha 10 anos, eu tinha muita vergonha e tal, né? Não, vai ser. E minha mãe dava aula junto com ela, na escola, no Anacleto. Então, uma responsabilidade. Uma responsabilidade, né? Mas, assim, não existiam outras escolas. Não existiam. Eram só essas escolas, era o Anacleto e o ginásio estadual. Todo mundo que saía do Anacleto ia para o ginásio estadual. Só existia isso. E existia a escola de comércio, que depois se transformou na Semar, que era a escola de comércio, a escola técnica de comércio. Funcionava à noite só. Só à noite. Que davam a oferecer cursos técnicos, eu imagino. Era o curso de contabilidade. Só isso? Que eu lembro só. Não? Aí, no caso, é bom você entrevistar alguém da época e que fez. Mas porque basicamente eu lembro que era curso de contabilidade, então as pessoas que precisavam trabalhar logo devido à sua situação financeira, elas terminavam o primário no Anacleto Cruz e iam cursar esse colégio técnico Nossa Senhora Aparecida, que é hoje ali perto do Banco do Brasil, na esquina ali, onde é a loja da Lica. Entendi. Era ali que funcionava, Uau. era ali que funcionava a escola. Quando eu saí do Anacleto Cruz, nós fomos para lá. Lá ficou como sendo ginásio estadual, era um prédio muito antigo, muito antigo. E nós ficamos ali um ano, na minha 5ª série, vamos dizer assim, que chamava na época 5ª série. Quando nós passamos para a 6ª série, nós fomos para o ginásio estadual, que onde ele iniciou, foi inaugurado. Entendi. Foi inaugurado, no ano que eu estava na 6ª série, ele foi inaugurado. Aí os alunos, era uma classe só, da cidade inteira. Era uma sala de 6ª série que foi para o Winston Churchill, hoje o Winston Churchill. E ele já foi criado daquele tamanho. Foi feito enorme, enorme. Que já previa também, já né, previa. uma expansão. E foi uma classe de cada um. Uma classe de 5ª série, uma de 6ª, uma de 7ª, uma de 8ª na época, chamava-se assim. Foram aquelas 4 classes lá para estudar no ginásio estadual e as outras salas ficavam tudo vazias, né? Porque era enorme, né? Era enorme. Então, ali depois disso é que foram sendo criadas outras escolas, como o Cristino Cabral, né? O professor Cristino Cabral, o professor Raul do Prado Viana, o professor Bruno Pieroni. Eram escolas que vieram logo após o ginásio estadual. O que te mais marcou nessa época, Ângela? Acompanhando a construção dessas escolas. O que você mais se lembra desse período? Bem, nessa época que foram sendo já inauguradas essas escolas que eu estou falando, essa época aí, eu já estudava em Ribeirão ou em São Paulo. Então, eu não tive muito assim, de falar, eu fui na inauguração da escola tal. Naquela época, não. Sim. Porque essas escolas inauguraram nos anos 60, 67, 60, por exemplo, Cristino Cabral inaugurou em 67. Né? O Viana também.
O Pieroni, eu não sei a data exata, mas deve ser mais ou menos nessa mesma época. Entendi. E essa época foi a época que eu entrei em São Paulo na faculdade, 1967. Entendeu? Então, os 4 anos que eu fiquei em São Paulo, eu não sei te dizer muita coisa assim da educação aqui em Sertãozinho. Né? Não saberia te dar algumas coisas, porque nessa época eu fui para lá e fui participar de todos os movimentos estudantis que houve em São Paulo na época. Tá? É uma outra história. É uma outra história que pode ficar para uma outra ocasião, porque é bem cheia de notícias históricas, vamos dizer assim, que foi a época da Revolução dos Estudantis, dos anos 68, 69, a época que eu estava lá, e eu era presidente do centro acadêmico. Então, você pode imaginar que eu participei muito de Estava todas no olho do furacão ali. Exatamente, participei de todas aquelas passeatas, né? E depois, mais tarde, veio das diretas já, mas foi antes disso que depois o pessoal foi sendo exilado, foi sendo extraditado do Brasil e tal, né? Foi naquele período ali que eu fiz faculdade. Meu Deus, a gente vai precisar ir para um intervalo. No próximo bloco a gente continua tendo essa entrevista que é quase uma aula, viu? A gente volta já já, não sai daí. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. Já estamos de volta, o papo hoje é com Ângela Maria Volpe, essa mulher que tem história, gente, para contar. Ô, Ângela, você deu uma viajada no tempo aí, a gente foi lá com você em 70, voltou, ficamos aqui no devaneio. E aí eu quero avançar essa história para a gente também ganhar um pouco mais de tempo e falar de outras coisas que também são importantes para o nosso público. Eu queria começar dizendo que a senhora foi diretora de uma escola aqui de Sertãozinho, para quem não é de Sertãozinho, de uma escola que fica ainda, né? Ela existe no Cristino Cabral, no bairro São João, uma região que atende muitas crianças de clientelas periféricas, podemos dizer assim. E eu me lembro que a senhora certa vez comentou que nos anos 90 a senhora chegou a ter 2.000 alunos ali sob o seu comando. Tinha aula 5 períodos, uma loucura e tudo mais. Fiquei pensando, a senhora não enlouqueceu, não? Nesse período? Não deu para enlouquecer um pouco? Olha, a gente conseguiu levar isso porque a gente tinha 2 vice-diretoras que me ajudaram muito, muito mesmo, né? A gente revezava os períodos na escola, né, para poder aguentar um trabalho desse nível. Nós tivemos 2, 3 anos com quase 2.000 alunos na escola. Nós tínhamos chegamos a ter mais de 120 professores trabalhando na escola, né? E uma época nós tivemos até que anular, vamos dizer, o pátio, porque nós tivemos que construir 2 salas, uns biombos de madeirite, para poder pôr sala de aula no pátio, né? Creio que foi nos anos 1993, por aí, 94, por aí, né? Então, era uma escola estadual e naquele período houve faltas de escolas, né? Acho que não tinham sido construídas e foi acumulando tudo ali, né? Tanto no São João como no Xangri-Lá, foi acumulando. Depois eles foram construindo a Escola Magon, já foi indo para lá, né? Para a Coab 2, para a Coab 3. Aí foi a construção do Magon, do Balardim e outras aí para outros bairros, né? O Ferrus Chiarati no Alvorada e assim por diante. Mas na época não tinha pouca escola, tinha o Bruno Pieroni, né? E nós ali,
e o Winston Churchill, né, e a escola. Então, nós tínhamos que atender alunos de vários bairros, de toda a cidade inteira, que procurava, a gente tinha que acomodar ali, porque não havia uma outra escola possível. Então, eu acho que foi bem trabalhoso, mas foi muito rico para mim em experiência, né? A senhora elevou a qualidade daquela escola, que eu me lembro que num período tinha muita gente que queria estudar lá, e eu acho que a gente não pode ser demagogo ou hipócrita, anular essa informação, na verdade, que a senhora tem um papel relevante nisso. A senhora tem consciência disso, que o teu trabalho mudou a vida de muitas pessoas? Olha, Orlando, eu penso que eu não faria nada se eu não tivesse a colaboração, tanto da secretaria, né? No caso da diretoria de ensino, quando era do Estado, e da Secretaria Municipal de Educação, quando nós passamos para a Prefeitura em 2002, né? Nós sempre tivemos dentro um suporte, sempre ajuda, tudo que precisava. Então, eu creio, a Escola Cabral é uma escola considerada muito boa, né? Até hoje, ela é considerada até hoje, né? Que eu sei, uma escola de nível muito bom. Isso tudo foi possível devido a vários fatores, né? Professores muito competentes, eu tive auxiliares de coordenação e de vice-direção muito boas, eficientes, trabalhadeiras, muito boas. E os pais dos alunos, a grande maioria, que apoiavam o trabalho da gente. Porque não adianta você, o professor querer exigir, o professor querer dar aula, incentivar, e o pai ficar contra aquilo que está sendo feito. Por exemplo, você passava determinadas tarefas, aí vem pai e fala, não, vocês estão exagerando, isso não se faz, coitadinho do meu filho, né, que é pequenininho e tal. Nós não tínhamos isso aí. Nós tínhamos sempre a colaboração dos pais, sabe? Da grande maioria, que incentivava, que falava, não, é isso mesmo. O professor falava, olha, eu estou cobrando, eu estou exigindo, é isso mesmo que vocês devem fazer. Então, o que eu penso que eu posso ter ajudado é que eu sou uma pessoa exigente. Assim, é da minha personalidade querer as coisas certinhas, né? Você é brava, Ângela? Depende do momento, né? Em geral, não. Com a minha família, com meus amigos, não, em geral, não. Mas, na minha profissão, eu sempre prezei por ser uma pessoa correta. E quando você é correto, você tem que ter regras bem fixadas. Sim. Você não pode falar assim para o aluno, olha, você tem que entrar às 7 horas da manhã. E aí você deixa ele entrar às 7h15, ou você deixa ele entrar às 7h30. Então, aquilo vai indo, que você já não controla mais. Sim. Então, as regras da escola, elas têm que ser rígidas. E as pessoas que trabalharam comigo, todas de modo geral, prezavam por esse trabalho assim. Então, eu creio que é por isso que a Escola Cabral, como várias outras, né, Sertãozinho, tem um nível muito bom de ensino, apesar de ser uma escola pública. Mas eu acho que também a questão da liderança, né, Ângela, quando você está num cargo como diretora e que tem ali tantas responsabilidades, os pais, né, ou a classe ali dos professores, talvez imaginem assim, ela só administra aqui e tal, mas tem um monte de coisas por trás, né? Tem uma cidade que te cobra resultados, tem um setor que te cobra resultados, e numa posição de liderança você certamente tem que ter postura mais séria, mais firme, mais exigente. Acho que faz parte de qualquer posição de liderança, né? Eu creio que sim, em qualquer área. Em qualquer área, o diretor, o gerente de alguma empresa, todos têm que ter. Porque se eles não se comprometerem com isso, né, o trabalho provavelmente não vai dar certo. Quanto tempo você ficou na Cristiano Cabral? 33 anos. Uau! Sente saudade? Olha, eu tenho saudades de algumas coisas, tenho, mas eu acho que eu cumpri bastante o que eu devia ter feito. Porque, normalmente,
o diretor, os professores, ficam 25, 30 anos na escola, né? Eu fiquei 48 anos e meio, quase 49 anos em escola. Então, assim, eu acho que nesse período, eu tanto agradei como desagradei pessoas, né? Tanto alunos, como pais, como professores. Eu não sou perfeita de jeito nenhum, como nenhum de nós é. Então, eu creio que... Mas eu fiz o que minha consciência mandou. E acho que fiz muito até. Eu acho que pode ser que tinha gente até que quisesse que eu saísse antes, porque eu já estava ali muito tempo e poderia dar lugar a outros mais novos. E você, né? tem um gás também, né, Ângela? Você é super ligada no 800, né? Assim, você gosta de educação, você gosta de trabalhar. Gosto, eu vejo gosto. isso. Inclusive, Orlando, eu até aposentei uma vez em 98, depois me aposentei agora em 2017, né? Eu aposentei porque eu fiz 2 concursos, passei nos 2. Um eu aposentei em 98, com 27 anos de trabalho, juntando o professor com o diretor. E depois outro eu fiquei mais 19, quase 20 anos como diretor, né? Como uma parte de diretor e mais os 10 anos do outro de diretor. Eu acho que eu fiz o que eu podia ter feito. E saí também porque eu já estava há 10 anos, mais de 10 anos, ajudando o meu marido, Américo Perim, na Orquestra Jovem de Sertãozinho. Sim. E a Orquestra Jovem de Sertãozinho, ela lida com crianças jovens também. E estava ficando um pouco pesado para mim, porque a escola, mas a orquestra e muitas coisas da coordenação da orquestra passam por mim, sabe? Muita coisa. Então, assim, eu acho que já fui ficando um pouco cansada. Saindo da escola, eu assumi mais ainda, que eu já era a coordenadora da orquestra, continuei como coordenadora da orquestra e também com outras atividades, né, que eu tenho particularmente. Eu estudo teclado, eu toco teclado. Canta, Ângela. Eu canto no coral. Uau! Eu canto no coral. Um dia você vem para cantar aqui. Uma outra ocasião, sim. Eu canto no coral, faço parte do coral Vivace, eu toco teclado, né? Eu tenho umas atividades, assim, particulares minhas. E agora também, de uns anos para cá, desde 2007, que eu entrei na Academia Sertanesina de Letras. Que era o assunto que eu ia entrar agora. Que aí a senhora sai da educação, mas da educação da escola ali, e aí vai para outra área que é a academia. E aí eu queria começar parabenizando pela cerimônia de posse dos novos integrantes. Aliás, nós temos imagens aí, o Vitor está colocando na tela. Essa cerimônia aconteceu semana passada aqui na Câmara. A gente está vendo aí a Ângela elegantésima, junto com a Edna, o Nanico, o Silvio, que naquele momento estava representando o prefeito Dr. Ilcinho. Enfim, nós temos imagem desses novos acadêmicos, então o Alexandre Perticarrari, a Fabíola Bachega, o Gilberto Bellini, o nosso querido Beto Bellini, Laércio Pacola, o Leandro Aprile, a Maria Helena Viel, que também tem um monte de história para contar, pode vir aqui mesmo um dia dividir essas histórias com a gente, o Rodrigo Mazer, estamos vendo aí a Solange, o Vanderlei, que foi funcionário da Câmara aqui há muito tempo, e o Vicente Corneta, que é um talento aí que todo mundo conhece. Voltando aqui para a gente agora, Vitor, ou Ângela, primeiro, como que você recebeu o desafio de ser presidente da Academia Sertanesina de Letras? É uma honra, imagino. Olha, Orlando, claro, nossa, nem tem dúvida. Quando o José André Roberto Mares, nosso Nanico Mazer, era presidente da Câmara, ele fez uma reunião e convidou algumas pessoas ligadas, vamos dizer assim, às letras, né? Então, ele convidou alguns professores de português, convidou pessoas que haviam publicado livros, poetas, né? Como é o caso do Zé Luiz, né? Do Mário Massari, né? Já tinham livros de poesias editados, o Vasco, e várias pessoas. Convidou e falou que gostaria de criar uma Academia Sertanesina de Letras, se nós ali aceitávamos a ideia. O pessoal concordou, alguns não, nem
retornaram mais, e outros que concordaram, nós fomos fazendo reuniões, até poder, estudando o estatuto, estudando para poder fazer um estatuto, estudando o problema também de vagas, o nome dos patronos, quais seriam as cadeiras que seriam oferecidas, né, com quais patronos, e aí fomos caminhando. Fizemos o nosso estatuto, nós começamos em 31 de julho de 2007, e nosso estatuto ficou pronto dia 6 de janeiro de 2010. A partir daí, já ficou criada realmente a Academia Santa Teresina de Letras. E passou por alguns presidentes e tudo, e agora o último presidente foi o Nanico Maser mesmo, né? E agora, uns meses atrás, como ele precisou se afastar por motivos pessoais, eu exercia o cargo de diretora de secretária-geral, né? Então, a secretaria-geral era por minha conta. Já fazia alguns anos que eu estava secretariando a academia. Ele convidou a vice-presidente, que era a Lígia Mendes Sauli. Ela estava também com problemas particulares, não pôde assumir a presidência. Então, eu que fiquei na presidência. Agora, esses meses agora, deve ser julho mais ou menos, junho, que o Nanico não pôde continuar. Agora, no mês passado, em novembro, houve uma eleição, porque é de 2 em 2 anos, a gente faz eleição de nova diretoria. Agora, em novembro, houve uma eleição e nós formamos uma chapa, né? Eu fiquei na presidência e outras pessoas ali formamos uma chapa que foi aceita, né? Foi aceita. E a gente começa a exercer agora, essa diretoria começa a exercer agora em janeiro. Mas eu já estou porque eu já estava como presidente, né? Então, por isso que você está dizendo que eu sou presidente, porque eu estou ali substituindo, vamos dizer assim, o Nanico, e o ano que vem, então, a gente assume com uma nova diretoria, tá certo? Me sinto, claro, muito honrada, muito orgulhosa, e sei que não faço, e ninguém faz nada sozinho, portanto, tudo que tem sido feito na academia independe. O presidente, ele pode orientar, ter ideias, coordenar junto com a sua diretoria alguns atos, algumas ações, mas depende do grupo todo, né, a fazer e a propor um plano, né, de trabalho. E conta assim, Ângela, resumidamente para o pessoal de casa, qual que é o papel da academia, assim? Que para algumas pessoas falam, nossa, é um lugar que só tem intelectuais, está um pouco distante, mas na verdade vocês têm projetos bem interessantes para o ano que vem, inclusive para aproximar a comunidade, né, Ângela? Exatamente. Orlando, desde que foi criada a academia, nós já fizemos vários concursos literários. Nós fizemos concursos com o pessoal de ensino fundamental, ciclo 1, ciclo 2, fizemos com ensino médio, né? Fizemos com escola pública e escola particular, tá? Fizemos até com faculdades aqui de Sertãozinho, também participando. Uau. Eram sobre crônicas, outros escreviam contos, outros poesias, e alguns fizemos com temas, um tema direcionado, por exemplo, quando foi sobre Sertãozinho. Outros temas livres, as pessoas escreviam o assunto que queriam. E as premiações sempre foram livros. Livros de autores sertanejinos e livros de autores nacionais, né? Então, a premiação eram esses livros. Nós paramos agora há quase 2 anos por conta da pandemia da Covid-19 e agora nós retornamos em agosto deste ano agora para novas reuniões, onde estão surgindo, como você disse, novas ideias para serem postas em prática ao ano que vem. Certo. Tá? Continuam ideias de concursos, né, realizados até com mais orientação, nós vamos procurar detalhar melhor isso, fazer coisas que as pessoas possam participar mais ainda. Tá? E, claro, nós sempre precisamos, para fazer isso, do apoio das escolas, né, tanto da Secretaria Municipal de Educação, como da Diretoria Regional de Ensino, como das faculdades, né, para que eles se envolvam nesse trabalho. E é um processo muito rico, né, Ângela? Quando você possibilita esse aluno, né,
a colocar ali as suas ideias, a escrever. Eu sempre digo que escrever, para mim, é um ato de liberdade, é libertador, porque você vai colocando no papel ali ou naquela página em branco do Word as suas ideias, o que aquilo representa para você. E a gente tem que estimular as pessoas a externalizarem, vamos dizer assim, os seus sentimentos, né, Ângela, pelo processo da escrita, né? Exatamente. Eu acho que você escrever, você ler, você viaja pelo mundo, né? Você viaja pelo mundo real e pelo mundo dos sentimentos, né? Você pode pôr para fora aquilo que você sente, o que você vê, a coisa real, a coisa fictícia, né? A escrita é uma coisa que engloba a vida toda, né? A vida, né? Então, eu acho que nós, da Academia Sertanezina de Letras, nós podemos ajudar nesse sentido, desenvolvimento, incentivo à leitura, e também as artes em geral. Tanto, Orlando, que você já viu agora, que nós, de uns anos para cá, a academia, os acadêmicos decidiram que, apesar da academia se chamar Sertanezina de Letras, ela deve envolver artistas e pessoas que se dedicam à área cultural em geral. São artistas plásticos, são pessoas dedicadas à música e pessoas dedicadas ao teatro. Então, essas pessoas, como alguns agora dia 9 passado assumiram, são pessoas dessa área, além dos escritores, numas outras ocasiões em que nós também fizemos posse de alguns acadêmicos, também já abrimos para a cultura de modo geral, né? Então, eu acho que isso é importante, porque abrange mais, né? Eu acho que abrange mais pessoas, mais ideias, né? Ô, Ângela, com a posse desses novos acadêmicos, a academia tem hoje 32 pessoas, é isso? A academia agora, com esses 10, nós temos 32, portanto, temos ainda 8 vagas para preencher as cadeiras. Porque nós temos, no nosso estatuto, ele diz que nós temos 40 cadeiras, né, com 40 patronos. E agora, com esses 10, estamos com 32. Então, ainda vamos, brevemente, fazer um novo edital para que os interessados participem, né, mandem seus currículos e que sejam analisados pelos membros da academia, né, e na aceitação, né, passarão também a ajudar a gente a melhorar até cada vez mais o nível, né? Exatamente. E lembrando, então, você que está em casa, de repente fez uma publicação de um livro, estava aí meio desesperançoso ou tinha vontade de participar da academia, viu as imagens da semana passada e falou, nossa, poderia ter feito uma inscrição, vai ter uma outra oportunidade, a Ângela está dizendo aqui pra gente. Sim. Ângela, para finalizar mesmo, nosso papo está tão gostoso, tem que voltar mais vezes aqui, viu, Ângela? Tem um pouco de história, né? Um pouco? Um pouco tenho eu, você tem muita história. A gente tem perguntado para todos os entrevistados um filme e um livro que mudaram a sua vida. Qual dica que você dá? Olha, eu já assisti vários filmes na minha vida, né? Lógico, porque eu tenho mais de 70 anos. E também já li muitos livros, né? Um dos livros... eu gostei muito do Caçador de Pipas, mas eu lembrei agora que eu gostei muito de Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque para mim Machado de Assis é um dos maiores escritores, para mim, do mundo, sabe, assim. Eu já li muitos autores ingleses, americanos, devido também à faculdade, né, o curso que eu fiz, muitos de literatura portuguesa, livros ótimos, excelentes. Né? Mas, para mim, Machado de Assis tá no topo, né? Tá no topo. E em relação a filmes, também assisti muitos filmes bons. Agora, tem um que me marcou muito, que é o filme Amadeus. Ele é um filme que conta a história do Mozart, do compositor Amadeus Wolfgang Mozart. É uma história fantástica. Vale super a pena assistir, então. Muito, mas não sei onde você vai arranjar. Entendi. Só se for, sei lá... YouTube deve ter, assim...
gente vai pesquisar isso, né? Mas vale a pena. Querida, muito obrigado, viu? Você sabe que eu sou seu fã, minha presidente, super querida com a gente. A Ângela é uma referência, a Ângela é um nome muito importante para a história de Sertãozinho, para a história da educação de Sertãozinho. E olha, gratidão gigante por vir aqui dividir. E a Ângela sempre assim, super acessível, contando a sua trajetória tão rica. Tive a oportunidade de trabalhar com o Mirinho Volpi, gostaria de deixar registrado esse momento também aqui da nossa conversa. Um dos homens mais importantes da comunicação dessa cidade, com muita valentia, colocou no ar um jornal, né, o Jornal Momento. Toda semana publicava as notícias da cidade, tinha lá as rapidinhas famosas, que todo mundo queria lê-las assim rapidamente, para se inteirar dos assuntos da política, né? Então, obrigado, assim, hoje meu coração está transbordando de alegria e muito obrigado por dividir o seu conhecimento com a gente. Eu acho que a população de Sertãozinho ganhou um presentaço hoje. Eu agradeço, eu que agradeço, Orlando, a oportunidade, né, de falar sobre alguma parte, né, da minha vida, da história na educação, né? E agora, mais recente, da academia. Mas uma hora eu venho sim, porque eu tenho que contar do Conselho Municipal de Educação. Eu fiz parte durante 14 anos, né, ou mais. E do Conselho da Criança, que eu também fiz parte. E aí é uma outra história. E também lá, que eu te falei, da minha época de faculdade. E eu estou curiosíssimo já para conhecer. Bom, para você que ficou com a gente, obrigado pelo carinho da audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.